Torcedores do Flamengo e torcedores do Palmeiras protestaram nas redes sociais hoje, nessa segunda-feira. Isso porque a CBF anunciou que o Daronco vai ser o árbitro de Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, quarta-feira, às 20 horas. E aí você pergunta pra mim, Neto, o que você acha disso, mano? Eu vou ser muito sincero com vocês, eu não gostei dessa escolha. A cada torcida vai puxar pro seu lado, né? Os flamenguistas já falaram que o sistema, que não sei o quê, que tem que tomar cuidado, que o Daronco vai favorecer o Palmeiras. E do outro lado, dos palmeirenses, eles falaram a mesma coisa, só que o inverso. Falaram que tem que tomar cuidado, porque vai favorecer o Flamengo, porque é um árbitro que picota muito jogo. Vou colocar um vídeo aí lá do canal do Paparazzo, onde ele falou sobre isso. Ele colocou a opinião dele aqui, só pra gente ter ali uma margem de debate legal, só pra gente observar o outro ponto de vista também do torcedor flamenguista em relação a isso. Agora o clima começa a esquentar, o clima pega fogo. Porque o Abel vai lá na coletiva, joga a responsabilidade e a panela de pressão em cima do Flamengo, em cima da arbitragem. Aí os flamenguistas vão lá e jogam de novo, fica meio que uma batata quente na mão, né? E aí os torcedores flamenguistas já falaram assim, Abel, você não vai conseguir fazer a sua pressão aqui não? Vamos ver. A CBF divulgou a arbitragem de Palmeiras e Flamengo pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E nesta quarta-feira, no Allianz Parque, o árbitro que foi escolhido será o Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Vale a gente lembrar que é o árbitro daquele jogo que anulou um gol legal do Gabigol, Flamengo e Atlético Paranaense, um árbitro sempre que atrapalha muito o Flamengo, né? Sempre atrapalha muito, é um cara que tem muitos erros na história contra o Flamengo. E você quer saber o pior? Tem combo, viu? Tem um combo com outro árbitro também que sempre prejudica o Flamengo. Os assistentes, né? E depois é o Varmengo, é o sistema, né, Abel? Né, Abel? Pois é. Os assistentes serão Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará, e a Mayra Masteia Moreira, do Rio Grande do Sul. O quarto árbitro será o Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiânia, e o VAR terá no comando o Wagner Riway, né? Aquele mesmo que já errou várias vezes, deixou de chamar o VAR, deixou de participar, de trazer ali alguma informação do VAR para o Flamengo. Ele nunca aciona, o VAR nunca é acionado quando esse cara tá, né, o Wagner Riway, sempre atrapalha o Flamengo também. Então, se o Abel Ferreira falou que era contra tudo e contra todos, na verdade é o Flamengo contra tudo e contra todos. Ele está tentando jogar a pressão para cima da arbitragem, né, para atrapalhar o Flamengo, mas não vai funcionar, porque a gente sabe que a realidade é que o Flamengo é o mais prejudicado, né? E eu quero, vamos lá, olho neles, tá? Wagner Riway e o Daronco. O Daronco é porque é o cara que deixa o jogo, cara, ele picota o jogo inteiro, ele atrapalha. Se o Flamengo, por exemplo, estiver precisando de gol, ele atrapalha. Talvez nesse jogo ele não atrapalhe tanto, porque ele costuma picotar o jogo inteiro e o Flamengo já tá com a vantagem. Bora falar agora sobre o Flamengo com duas informações importantes. A primeira delas, a chance de o Fla embolsar um caminhão de dinheiro vindo da Inglaterra. É que João Gomes, atleta revelado pelo clube e hoje no Wolverhampton, interessa ao Manchester United. De acordo com o jornal Daily Mail, o United já ofereceu 40 milhões de libras ou 288 milhões de reais para que o negócio saia. O Wolverhampton, por sua vez, pede 60 milhões de libras ou 432 milhões de reais. Por que o Flamengo tem que ficar atento a essa história? Rubro-negro tem 10% do valor de uma venda futura, mais 4% do mecanismo de solidariedade, ou seja, 14% de qualquer operação. Se esses 432 milhões forem decisivos para a negociação, o Fla ficaria com 60 milhões e 400 mil reais. Vale a lembrança de que uma das parcelas da venda do João Gomes ao Wolverhampton, que foi paga no fim do mês passado, ajudou o Fla a desembolsar grana para a compra do terreno no gasômetro. A última sobre o Flamengo, essa não tão boa. Claudinho, de fato, não será contratado. Na tarde dessa segunda-feira, um portal russo chegou a afirmar que o Zenit tomou a decisão de não mais negociar com o Flamengo. E na manhã dessa terça-feira, o Guilherme Miranda, representante do atleta, confirmou a história, disse que as tratativas estão encerradas. O Fla vai precisar buscar uma outra alternativa para essa posição. Pessoal, o negócio é o seguinte, o Abel Ferreira, ele é um treinador de enorme sucesso no futebol brasileiro e sul-americano. Mas desde quando ele chegou, ele vive um momento de maior cobrança, crítica e desconfiança com a torcida do Palmeiras e sendo até mesmo
muito questionado por setores da mídia e outras coisas mais. A torcida do Palmeiras, que tem o Abel como um grande ídolo, e se justifica, uma boa parte dela, hoje eu estava acompanhando o trabalho, né, de youtubers palmeirenses e a galera falando, o pessoal tá meio bravo com o Abel. Então, depois do empate contra o Inter hoje, no Beira-Rio, 1-1, gol do Rony no finalzinho, o Abel concedeu esta entrevista aqui, que nós vamos reagir agora, e ele fala de bastante coisa. E tem detalhes que me chamaram a atenção. Ele está bem abatido, ele está bem chateado, ele está contrariado e em determinados momentos ele quer desviar o foco, hein? A imprensa francesa cravando que Fabrício Bruno está vendido ao Rennes da França. Será que é verdade? Também comentaremos aqui no vídeo de agora. Comentaremos não. Vamos esclarecer, trazer a informação apurada junto à diretoria do Flamengo e trazer todos os detalhes dessa informação que saiu lá na imprensa francesa. Ah, e Cebolinha, será que ele foi relacionado? A gente vai contar também no vídeo de agora. Tem Libertadores se aproximando, jogos importantes, isso tudo na KTO e o link está aqui na descrição. Beleza? Vamos para as informações. Antes de mais nada, deixar o registro aqui, como já era de se imaginar, o velório do eterno craque do Flamengo, Adílio, que nos deixou na última segunda-feira. Velório aconteceu lá na Gávea, lotou. Adílio, óbvio, já era de se imaginar. Adílio era um cara super querido, uma pessoa sensacional. Ficar elogiando o Adílio aqui é chover no molhado. Era um cara fenômeno, a verdade é essa. Repito, eu dou graças a Deus de ter tido a oportunidade de conviver com o Adílio, nem que seja por alguns minutos. Eu tive essa oportunidade, bati uma bola com um cara na Gávea, é isso mesmo, irmão, lá na Gávea, local que ele, enfim, que era a casa dele, digamos assim. Que Deus o abrace lá no céu, vá com Deus, Adílio, e o mais importante é o legado que ele deixa aqui no Brasil, não só com a camisa do Flamengo, mas como jogador do futebol brasileiro. A Gávea lotada, todo mundo presente. Então, enfim, que Deus o tenha. Vamos falar agora de Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, na verdade. E a venda de ingressos para a torcida do Flamengo, para esse jogo contra o Palmeiras, das oitavas de final da Copa do Brasil no Allianz Parque, vai pesar no bolso dos rubro-negros, hein? R$220 a inteira e 110 o valor da meia. Tá caro, hein? Estão metendo a mão, mas a torcida do Flamengo vai se fazer presente, obviamente, como sempre. A verdade é essa. Reparem só, no Campeonato Brasileiro, sempre que o Flamengo é visitante, casa cheia. Foi agora contra o São Paulo lá no Morumbi, casa cheia, recorde. A torcida do Flamengo sempre marcando presença. E você sabia, acho que pouca gente sabia dessa, o Flamengo não é derrotado pelo Palmeiras lá no Allianz Parque, na casa deles, desde 2017, totalizando 7 jogos sem perder, sendo 2 vitórias e 5 empates, com 10 gols marcados e 6 gols sofridos. Para quem gosta de números, fica aí o registro. Eu acho que vai continuar essa invencibilidade. Eu acredito, de fato, ou numa vitória do Flamengo, ou até mesmo no empate. Não vejo o Palmeiras vencendo o Flamengo, não. O Palmeiras vai ter que sair para o ataque. E o Flamengo se dá bem contra times que se jogam no ataque diante do Flamengo. A ver qual será a postura do técnico Tite. Pelo menos a gente já sabe como ele pretende montar o Flamengo. Falando o que a gente falou no vídeo anterior, no começo do vídeo, desculpa, De La Cruz está fora, não se recuperou das dores no joelho, que ele recebeu uma pancada, foi desfalque contra o São Paulo por conta dessas dores e está sendo desfalque agora contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. No final de semana existe a expectativa de ele retornar ao time. Cebolinha, pelo menos tem um lado bom, foi relacionado, está à disposição do técnico Tite. Será que começa? Pois é, vou dar a resposta logo para vocês aqui. Pelo que apuramos, o Tite esboçou o Flamengo da seguinte maneira na atividade dessa terça, lembrando que foi a última atividade antes do duelo. Matheus Cunha mantido, ele é o goleiro da Copa do Brasil. Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, dupla de zaga, e Ayrton Lucas retornando à lateral esquerda. Meio de campo sendo montado por Pulgar, Alan, Gerson, Arrascaeta. E aí o ataque.
nem Cebolinha e nem Bruno Henrique. Os dois estão aptos, os dois estão relacionados. Luiz Araújo ganha a vaga de titular na equipe do Flamengo e Pedro ao lado dele, obviamente. Não me espanta o Luiz Araújo ganhar essa vaga. Tá jogando muito bem, a verdade é essa. Tá se tornando uma espécie de 12º jogador do Tite. Sempre que entra, dá conta do recado, tem bons números, minutagem alta, pouco se machuca. Não é um jogador violento, muito pelo contrário. Não é um jogador de chamar atenção de maneira negativa, levando cartão, muito pelo contrário. É um jogador extremamente tático. Confesso para vocês que eu já fui um cara que critiquei o Luiz Araújo, mas na época as críticas eram válidas e justas, e agora a gente tem que elogiar. Tá jogando muita bola. O meu único questionamento em relação a esse time é o Alan. Confesso para vocês que fico com receio, o Alan sendo o titular na vaga do De La Cruz. Por quê? O Alan não vem fazendo boas partidas. Porém, conversando com pessoas do dia a dia do Flamengo, e aí eu levantei uma bola. Mas tem o Igor Jesus, tem o Everton Araújo, tem o próprio Léo Ortiz. Aí o cara falou assim: Vene, o Flamengo pagou 9 milhões de euros nesse jogador. Se você bota o Léo Ortiz, que é zagueiro, para jogar de volante e deixa o Alan no banco, você, entre aspas, queima esse atleta. O Igor Jesus está voltando de lesão, o Everton Araújo é um garoto ainda, não dá para botar nessa fogueira. Então, faz sentido. O Tite ele vai manter a estrutura do time, com o Alan ali, como se fosse o De La Cruz jogando de volante, e o Gerson Arrascaeta serão os responsáveis pelas armações das jogadas, tendo o Luiz Araújo e Pedro. Lembrando que o Luiz Araújo foi muito bem quando entrou na vaga do Cebolinha, no jogo de ida. Lembra? Cebolinha se machucou, precisou sair, Luiz Araújo jogou na ponta esquerda, não foi nem para a ponta direita, e deu um trabalho danado. Inclusive o Flamengo melhorou bastante quando o Luiz Araújo entrou no jogo. Então, de certa maneira, concordo com as escolhas do Tite. Minha única preocupação é como será a atuação do Alan. A ver dentro de campo nessa quarta-feira. Para finalizar o nosso vídeo, a imprensa francesa noticiou o seguinte, vou ler exatamente aqui na íntegra, tá? Foi informação do site Santi Auna, no Foot Mercato, lá da França. Flamengo e Rennes estão próximos de um acordo por Fabrício Bruno. 12 milhões e meio de euros mais bônus. O que ainda trava o negócio é a pedida salarial. Fabrício Bruno quer entre 2 e 2,5 milhões de euros por ano. Eu não sei quanto Fabrício Bruno quis ou pediu, aceitou. O que eu garanto para vocês é, no Flamengo me falaram o seguinte, Vene, diferentemente do que aconteceu com o West Ham, nesse caso aconteceu o seguinte, nós recebemos a proposta do West Ham, nós aceitamos. O Fabrício Bruno foi quem não aceitou a proposta salarial. No caso do Rennes, isso uma pessoa do Flamengo me disse, no caso do Rennes, o jogador aceitou a proposta salarial do Rennes, mas o Flamengo não aceitou a proposta do Rennes para vender o jogador, que de fato foi de 12 milhões e meio de euros fixos, mais 1,5 de bônus, totalizando 14. O Flamengo não aceitou e não vai aceitar. O Flamengo tem a informação dos empresários do atleta que o Rennes pretende aumentar a proposta pelo Fabrício Bruno. O Flamengo vai vender? Não tem como saber, não tem como prever o futuro. Depende dos valores oferecidos, das condições, da forma de pagamento. Mas, nesse caso, a informação está errada, segundo essa pessoa do Flamengo, porque não aconteceu isso. Aconteceu o inverso. O Fabrício Bruno aceitou a proposta salarial do Rennes, mas o Flamengo foi quem não aceitou os valores oferecidos pela equipe francesa. Inclusive, eu tenho o nome da pessoa do Rennes que está negociando diretamente essa situação. É o Rick Massara. Se eu não me engano, ele já foi dirigente da Roma também. Então fica aí a informação para vocês. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um forte abraço. Daqui a pouco tem jogo do Vasco. Será que o Vasco passa na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense? Vamos ver. Se não passar, vocês já sabem. Amanhã tem resenha no SBT Sport Rio. Valeu, galera!